Fala gigantes, bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre soma e subtração de frações. Você não pode perder porque o vídeo está repleto de dicas. Então fica até o final dessa aula e vem com os gigantes. Gigantes, vamos lá, trabalhando as operações com frações, mas antes eu quero trabalhar com vocês duas nomenclaturas que nós vamos trabalhar durante esse vídeo e que você precisa estar sabendo, precisa estar afiado. Bom, na fração, a fração ela é formada por dois termos. Primeiro, o que nós chamamos de termo de cima, nós vamos nos referir como numerador. E o termo de baixo, nós vamos nos referir como denominador. Então, grave esses dois termos, porque com certeza vocês vão ouvir bastante durante os nossos vídeos. Vamos lá. Gente, eu separei aqui alguns casos para vocês, para que nós possamos facilitar o entendimento. Primeiro caso, se vocês observarem aqui, os denominadores dessas duas frações são iguais. E aí vem a seguinte pergunta. O que fazer com denominadores iguais? Como é que nós vamos somar frações? Estou com matrizes na cabeça. Como é que nós vamos somar frações com denominadores iguais? Bom, aqui é bem simples. Vamos pensar o seguinte. Toda vez que eu pegar duas frações com denominadores iguais, estejam elas somando ou subtraindo, eu vou pensar o seguinte, eu vou conservar esse denominador, pessoal, conserva o denominador, ou seja, repete o denominador, e aí nós aplicamos as operações que estão acima, ou seja, nesse caso está somando. Então, eu vou somar 5 mais 8. Vou ter um resultado de 13. Beleza? Vamos lá para mais um exemplo. Nesse exemplo aqui, eu tenho novamente denominadores iguais. Bom, com denominadores iguais, eu sei que basta conservar esse denominador e operar os termos de cima, ou seja, operar os numeradores. Aqui eu vou operar 4 mais 6, que é 10. Quando eu simplificar essa fração, eu vou encontrar um resultado de 5 sobre 1. Como é que eu vou simplificar, GG? Simples. Divido em cima por 2, embaixo por 2 também. Tá bom? Vamos lá. Vou colocar mais um exemplo aqui para ver se realmente nós entendemos isso aqui. Eu vou colocar aqui 6 sobre 4 mais 9 sobre 4. Vamos lá. Denominadores iguais, o que é que eu faço? Conservo o denominador. Então, conservei o denominador aqui, 4, e agora eu vou somar. Mas, GG, peraí, você fez com muita soma, eu quero ver uma subtração. Calma, vamos lá. 6 mais 9 vai ser 15. Gente, vamos lá para o exemplo de subtração? Mesma coisa, pessoal, sem dificuldade nenhuma. Vamos colocar aqui um 7 sobre 2 menos 5 sobre 2. Pessoal, e aí agora? Denominadores iguais, conservo o denominador. Chego aqui e escrevo o 2. 7 menos 5 vai ser 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Ok? Vamos lá, então estamos entendidos. Primeiro caso, denominador igual, eu conservo o denominador e realizo as operações com o numerador, sejam elas de soma ou subtração, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando com soma e subtração, ok? Gente, agora nós temos aqui o segundo caso. Esse segundo caso, pessoal, eu dividi ele em duas partes. Por quê? Porque aqui você vai resolver da maneira que você achar melhor. Se você quiser resolver utilizando o MMC, você vai resolver utilizando o MMC. Se você quiser utilizando o método borboleta, você vai resolver utilizando o método borboleta. Nós vamos ensinar os dois para que vocês consigam aprender, ok? Vamos lá, então. Nesse segundo caso aqui, primeiro eu escolhi essa fração, 8 terços e 5 sobre 2. Bom, eu vou usar agora aqui o método do MMC. Então, esse método é separado em algumas partes, tá? E aí eu preciso identificar o que é que eu vou fazer com essas partes. Primeiro, eu vou pegar os denominadores, pessoal, denominador. Vou pegar aqui o 3 e o 2. E vou calcular esse MMC, porque eu estou fazendo pelo método do MMC. Nós temos que calcular alguns processos aqui. Então, eu vou calcular o MMC de 3 e 2. Como é que eu calculo o MMC de 3 e 2? Tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Então, se você ainda tem dificuldade, vai lá e dá uma conferida. Bom, após calcular esse MMC,
Calculo aqui, vamos para a segunda parte. O MMC entre 2 e 3 é 6, ok? Então, eu passo o traço, boto o 6 aqui embaixo. E aí, o 6 se torna agora o novo denominador. Mas o que é que eu faço com esse 6? Bom, eu pego esse 6, pessoal, e aí divido 6, ó, pego esse 6, vou dividir esse 6 por cada denominador e vou multiplicar o resultado com o numerador. Vamos lá, essa parte a gente vai fazer bem devagarinho. Ó, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 8 dá 16. Pega o sinal, repete o sinal aqui. 6 dividido por 2 vai dar 3. Pega o 3 e multiplica por 5. 3 vezes 5 dá 15. Bom, então agora eu tenho 16 mais 15. Vou realizar essa conta. 16 mais 15 é igual a 31. 31 sobre 6. Beleza? Esse é o método do MMC. Então, aprendam bastante isso aqui, ó. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, ok? Vamos lá, então. Saindo desse método do MMC, nós vamos falar um pouco sobre o método borboleta. Professor, que método é esse? Borboleta? Nunca ouvi, nunca me ensinaram. Esse método aqui, pessoal, ele é bem mais fácil. Mas ele tem uma questão. Vou explicar a vocês, para vocês não saírem aplicando aí a torta e a direita e, deu errado, mas eu aprendi lá no GG. Não, calma. Observe o seguinte. Esse método, ele só pode ser aplicável, só pode ser aplicado quando nós estivermos somando ou subtraindo duas frações. Eu não posso aplicar esse método a uma soma maior do que duas frações. Já o método do MMC, ele é aplicável em qualquer situação. Então, imagine que você tem uma fração que tenha 5 denominadores. 5 frações. 5 frações, me perdoe. 5 frações. Aí eu vou aplicar o método borboleta. Não é indicado, porque vai demorar mais. O MMC, nesse caso, é melhor. Então, o método borboleta ele é indicado quando você tem apenas duas frações. Que aí você vai fazer o método borboleta e vai achar o resultado mais rápido. Ok? Então, vamos lá. Como é que nós vamos trabalhar esse método borboleta? Simples. Eu vou seguir 3 ordens de multiplicações. Eu vou primeiro multiplicar os denominadores. Então, observem que eu vou multiplicar 3 vezes 2, que é 6. Depois, eu vou multiplicar em formato de x. Eu multiplico um numerador pelo outro denominador. Ó, 2 vezes 8 vai ser... Eu vou fazer um esquemazinho aqui para vocês entenderem. Ó, multipliquei os denominadores, ok, deu 6. Agora, eu vou multiplicar em formato de x. Multiplico 2 com 8 e vou multiplicar 3 com 5. Bom, 2 com 8 dá... Ixi, peraí, risquei errado. 2 com 8 dá 16. Repete o sinal do meio. 3 com 15 dá... 3 com 5 dá 15. 16 mais 15, 31 dividido por 6. Ok? Gente, qual é o método que o senhor mais indica, professor? Ó, método borboleta, quando tiver apenas duas frações, bem rápido, só que eu preciso te dar outra sinalização. O método borboleta, você encontra a fração que não está simplificada. Então, às vezes, professor, mas eu tentei aqui, fiz e deu um resultado diferente do MMC. Isso pode ocorrer? Pode. Mas, no método do MMC, você já encontra a fração irredutível, ou seja, a fração que não pode mais ser simplificada. Já no método borboleta, você pode encontrar uma fração que não seja uma fração irredutível. Para que você chegue em uma fração irredutível, você precisa fazer o método da simplificação. Beleza? Gostou da aula? Se gostou, não deixa de dar seu like. Gigantes, muito obrigado por ficar até o final dessa aula. Esse assunto é um assunto muito importante, então você precisa aprender e praticar. Então não deixe de assistir os nossos vídeos de exercícios, como também das outras operações de multiplicação e divisão. Então não deixe de seguir o GG, porque aqui você vai encontrar o melhor conteúdo, entregue de maneira simples, divertida e mostrando para você que é fácil também aprender matemática. É isso e vem com o Gigante.